Eu devo confessar pra você que uma das coisas que eu mais fiz na minha infância foi jogar videogames. É claro que nem sempre eu tinha o videogame, então o que eu tinha que fazer era ir na casa de algum amigo que tivesse. Mas uma coisa que eu joguei pouco, mas muito pouco, foram os clássicos fliperamas. E exatamente em homenagem a eles, nesse tutorial nós vamos modelar este fliperama 3D usando o ZBrush. É hora de relembrar o passado, uma coisa que nem sempre é muito bom. Mas nesse caso eu acho que vai ser, pelo menos um pouco. Vamos lá, eu já vou dizer logo de início que não vai ser uma das coisas mais fáceis que a gente vai fazer, mas vai valer muito a pena. Pelo menos eu tô me esforçando ao máximo por isso, então não me abandona aqui não, hein? Aqui no ZBrush, ó, do lado direito, eu vou clicar em Polymesh 3D e vou clicar e arrastar na tela. Feito isso, eu vou criar um objeto qualquer que eu sei que não tem nada a ver com fliperama, mas relaxa, a gente vai mudar esse objeto. Só que antes disso, você vai clicar nesse botão de Edit. O Edit serve para ativar, né? Quase que eu falei tudo errado. Para ativar as opções de edição. Então você consegue rotacionar, aproximar, distanciar, você consegue mover e assim por diante. Então a gente consegue manipular o objeto. Feito isso, na parte superior a gente vai ativar o gizmo. E com ele, você tem esse botão de engrenagem. Clica na engrenagem e você coloca Polycube. O que a gente fez foi transformar essa estrela que a gente tinha num cubo. E a partir do cubo, aí sim a gente vai fazer o fliperama bonitinho. Só que antes disso, dois detalhes. O primeiro deles é você clicar nessa opção aqui, ó, de Line Fill Poly F. Com isso você consegue enxergar os polígonos na superfície do cubo. Ou seja, cada objeto 3D é formado por polígonos na superfície, que basicamente são quadradinhos, né, que ficam em cima dos lados do objeto todo. E aí você pode configurar quantos deles você quer. Por exemplo, nesse aqui, ó, nessa setinha azul, isso não é bem uma seta, né? Tipo um cone, mas eu vou chamar de seta. Então nessa seta azul, se você clicar e arrastar, ó, você pode colocar mais ou menos divisões no eixo Z. O que é o eixo Z? O eixo Z é a profundidade. Todo objeto 3D é formado por 3 dimensões, certo? Por isso que é 3D, 3, né? E D de dimensões. Então você tem essa parte de cima aqui, ó, e essa parte da lateral, a gente consegue ter ideia do quão profundo é o objeto. Nessa questão de profundidade do objeto, nós temos o eixo Z. Aí você tem um outro eixo, que é o eixo Y, que basicamente é o quanto você consegue enxergar da altura do objeto. O eixo Y é, o eixo da altura é o eixo Y. Por último, mas não menos importante, nós temos o quanto a gente enxerga de largura do objeto. E aí a gente tem o eixo Z. Então nesse caso, ó, quando você muda esta setinha, você está controlando quantas divisões ele vai ter no eixo Z. Mas e aí, o que tem de mais isso? O que tem de mais é que a gente vai deixar sem nenhuma. Então puxa aqui, ó, essa setinha tudo em direção às outras setas para não deixar nenhuma. No eixo X aqui, que é essa setinha vermelha, nossa, quase que me fugiu a palavra. Você clica e arrasta, ó, a gente vai deixar exatamente 2 divisões, exatamente aqui no meio. E por último, mas não menos importante, nós vamos mudar a quantidade aqui, ó, no eixo Y, que é só você arrastar esta seta verde. Aqui, ó, conforme você arrasta, tá vendo na parte de baixo que aparece um número? Sim, tô vendo, professor. Então, esse número é a quantidade de divisões que ele tem. Então aqui eu vou arrastar, ó, de forma que ele tenha exatamente 7 divisões. Então aqui, ó, arrastei para 7. Se você tiver dificuldade como eu, tenta de novo, porque aí chega uma hora que você consegue fazer 7 certinho. Tem outras maneiras de fazer isso, mas eu acho que essa aqui é a mais fácil de todas. Feito isso, nós vamos ativar o gizmo novamente e você clica neste cubo verde, ó, e aí ele estica o objeto todo. Outra coisa que você pode fazer também é arrastar por esse aqui, ó, e deixar o objeto levemente mais largo. Só isso. Então a gente está fazendo a estrutura mais básica aí do nosso fliperama. Uma vez feito isso, a gente precisa manipular essas linhas que a gente fez aqui, certo? Essas linhas, ó, que estão no eixo aqui da largura do objeto. Então eu vou ficar tanto aqui, pode ser de frente, mas eu acho melhor um pouquinho de lado e fique totalmente de lado, não fique meio torto assim não, tá? Ó, quando você estiver movendo aqui a rotação do objeto, clique e arrasta, ó, de forma que ele fique travado quando você segura Shift, ó. Ao segurar Shift, ele vai girando certinho, ó, e trava o objeto numa visualização mais específica. Então a gente vai deixar de ladinho, e aí olha só,
Segurando a tecla Ctrl e Alt, eu posso clicar e arrastar aqui, ó, e começar a selecionar algumas dessas linhas. Ativando o gizmo aqui em cima, eu posso mover essa linha subindo e descendo. Então o que nós vamos fazer é isso, ó. Eu vou pegar essa segunda linha, por favor, não perca as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? São as divisões que a gente fez. Então eu vou pegar esta linha, segura Ctrl e Alt, ó, seleciona essa linha, ativa o gizmo e move um pouco para cima, de forma que a gente consiga deixar essa linha mais próxima dessa. Mesma coisa aqui embaixo. Só que quando a gente faz isso, eu não sei se você percebe que esta área está um pouco mais clara. Professor, eu tô vendo que está mais claro. E por que isso? Porque aqui a gente mascarou, ou seja, a gente isolou uma área quando a gente segurou Ctrl e Alt e arrastou. Então agora eu vou segurar a tecla Ctrl e arrastar aqui do lado de fora. Aí eu removi essa máscara. Mesma coisa aqui, ó. Então a gente vai ter esse espação, tem essa linha, a gente vai nessa de baixo, ó. Então segura Ctrl e Alt, seleciona essa linha e usando o gizmo sobe um pouquinho aqui. Ô professor, como é que é os atalhos aqui pro gizmo? Então o atalho pro gizmo, ó, se você pressionar a tecla W, automaticamente você ativa o gizmo e ele fica visível na tela. Se você vir nessa opção de Draw, ele some da tela. Então fica mais limpinho, a gente faz a seleção, volta pro gizmo e aí move do jeito que a gente quiser. Aqui, ó, a mesma coisa, segura o Ctrl e arrasta do lado de fora para remover a máscara. E por último, eu vou selecionar essa última linha aqui embaixo, ó, e vou subir também com o gizmo. Só para alinhar, não precisa ser a mesma distância. Professor, tem que ser igual a essa distância, essa aqui. Não, é só para deixar próximo ali, o máximo que você conseguir, mas não precisa ser uma coisa perfeita. Ainda de lado, eu vou segurar a tecla Ctrl e Alt e eu vou arrastar, ó, selecionando essas duas partes aqui, ó. Só para você ter ideia, basicamente é o seguinte, nós temos pontos de controle. Tem esse ponto, esse, um monte de outros pontinhos, que é exatamente quando a linha chega numa outra linha. Mas uma linha chega numa outra linha? Que loucura! Se liga só, eu tenho essa linha e eu tenho essa linha. Elas se conectam por este ponto. Então o que nós estamos fazendo agora é manipulando esses pontos. Primeiro a gente manipulou as linhas e deixou umas mais perto das outras e agora os pontos. Então de lado eu vou selecionar este ponto e esse aqui, ó. Então seguro o Ctrl e Alt, move aqui, ó, para fazer uma máscara e com o gizmo a gente puxa um pouquinho para frente. Mesma coisa, tira a máscara e agora eu vou selecionar este aqui e esse aqui, que são os pontos, né, dessas duas linhas aqui, ó, entre esta área maior. Então Ctrl Alt, ó, seleciona os dois pontinhos, usando o gizmo, puxa um pouquinho para frente. Aqui, na verdade, se você virar de lado, ó, a ideia vai ser, essa vai ser a área onde vai ter a tela para visualizar o que estão jogando. Aqui vai ser a parte dos controladores, dos botões e do joystick ali para você manipular. E a gente está quase finalizando. Agora, ó, eu vou selecionar essas duas linhas todas. Então seguro o Ctrl Alt, ó, seleciona toda essa área e com o gizmo desce um pouquinho aqui para baixo. Feito isso, move aqui e por último, agora eu juro para você que é a última coisa, a gente vai selecionar, ó, este pontinho, isso era para ser uma seta, esse pontinho aqui, ó. Então segura Ctrl Alt e seleciona só ele, ó, e com o gizmo volta um pouquinho para trás. Tirando a máscara, a gente já tem a estrutura mais básica do fliperama, que eu sei que você vai dizer, nossa, que zoado. Não, é que a estrutura mais básica, ela nem sempre é das melhores, mas disso aqui vai ficar muito da hora no final. Por favor, confia no que eu tô falando para você. Mudando de assunto rapidamente, se tudo que eu estou fazendo aqui não faz sentido nenhum para você, você fala, poxa, professor, não estou entendendo nada. Então o que você faz? Clica do lado direito aqui em cima no card e assiste o tutorial de como começar no ZBrush. Aí você vai entender as coisas mais básicas, mais estruturais e depois você volta para esse tutorial aqui. Obviamente, se você quiser. Se você não quiser, não, professor, você não manda em mim, cara. Eu faço o que eu quero da minha própria vida. Não tem problema, então você não precisa assistir. Mas se rolar alguma dúvida, por favor, não esqueça, clica no card e assiste lá. Depois você volta para esse tutorial aqui. Vamos nessa. Aqui, eu quero criar uns detalhes no fliperama que basicamente seriam aqui, ó, uma área onde ele vai meio que expandir aqui, ó. Então dessa área vai ter tipo isso, ó, como se fosse uma área um pouco mais grossa. Então entra aqui, ó, vai vir aqui, toda uma área de expansão aqui no cantinho. Para isso, muito simples. Aqui do lado esquerdo, ó, só um detalhe, tá? Fica na opção de Draw. A gente estava no Gizmo, que era a opção de Move, ou Scale ou Rotate, tanto faz, mas era o Gizmo. Não é mais o Gizmo, é a opção de Draw. No Draw, aqui você vai clicar, ó, nas opções dos brushes e pressionar a tecla Z. Quando você faz isso, né, aparecem vários... É que, na verdade, aqui são milhares de brushes. Cada brush tem uma função. Ai, que loucura! Realmente é uma loucura. Tem brush pra caramba. Aqui tem uns que eu nem sei pra que serve. Mas dentre eles, se você pressionar Z, você visualiza os brushes que começam com a letra Z. Por exemplo, Z Modeler.
O ZModeler, se você clicar aqui ó, nas linhas, ele faz uma função que é criar uma conexão de linhas que faz a volta inteira. Se você clicar nos pontos, igual eu já falei antes, ó, ele faz isso. E se você clicar nos polígonos, ele faz isso. Ah, mas eu não estou entendendo, cara. Linhas, pontos e polígonos, o que exatamente é isso? É o seguinte, ó, todo objeto 3D é baseado nessas três partes. Polígonos, que são esses blocos aqui que ele tem, ó, um monte de blocos sobre a superfície, tem milhões deles. Então são os polígonos. Fora isso, você tem as linhas, que são, né, as conexões ali entre os pontos que ficam exatamente entre as linhas. Então todo objeto 3D é baseado nessas três coisas que você pode manipular: pontos, linhas e polígonos. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou clicar em cima desta linha, clicar e arrastar para criar ó, essa divisão aqui um pouco mais no canto. Só que eu queria que ele já fizesse isso também desse lado. Então, ao invés de fazer isso, ó, eu vou pressionar Ctrl Z e pressionar a tecla X. Quando eu pressiono X, ó, se eu clicar nessa linha, segurar e arrastar, ele faz dos dois lados. Mas o que é o X? O X é a simetria, ou seja, o que você fizer de um lado, ele faz do outro lado também, certo? Então aqui, ó, lindo e maravilhoso. Outra coisa, agora eu vou clicar aqui em cima desse polígono, só fica em cima dele, pressiona a tecla espaço. Pressionando o espaço, tem a opção de Key Mesh. O Key Mesh faz isso. Ó. Se você clicar num polígono, ele extruda, né? Ele puxa um pedaço. Só que deixando o cursor em cima de qualquer polígono, segurando o espaço, ao invés de Key Mesh e essa opção de Single Poly, no Single Poly a gente vai trocar para Poly Loop. Então você solta o espaço. Vamos de novo, ó. Deixa o cursor em cima do polígono, segura o espaço, coloca Key Mesh e coloca Poly Loop. Solta o espaço. E agora, ó, você pode vir em qualquer um desses polígonos do lado direito. Pode ser esse aqui embaixo, tanto faz. O que você faz? Deixa em cima dele. E quando você deixa em cima dele, ó, você vai perceber que aparece uma linha laranja. Ela pode estar para baixo ou para cima. Se ela estiver para a esquerda ou para a direita, vai dar errado. Então deixa aqui para baixo, ó. Clica, segura e arrasta, ó, e ele já extruda essa parte toda. Um Poly Loop, que é essa opção que a gente colocou, basicamente é uma conexão entre polígonos. Então esses polígonos têm uma conexão aqui, ó, que faz com que eles sejam um loop, ou seja, uma sequência entre eles. Da mesma forma que tem outros loops, por exemplo, esse polígono também pode ter uma conexão com esse e dar essa volta inteira, que seria um loop. Por isso que a gente colocou essa opção de Key Mesh, Poly Loop, que pega o loop inteiro e automaticamente puxa esta área toda, ó. Então a gente está fazendo só um detalhezinho ali do ladinho do objeto. Uma vez que a gente faz isso, você vai perceber que talvez os cantos do objeto, né, estejam meio marcados demais, meio duros. Então eu vou vir aqui do lado direito no painel de Geometry, a gente entra em Dynamic Subdiv e ativa Dynamic. Ah, professor, agora ficou uma porcaria. Então, realmente ficou meio zoadinho agora, né? Só que aqui, além de você ativar o Dynamic, que basicamente suaviza a superfície, a gente vai mudar esse Flat Subdiv. Então aqui eu vou colocar um valor ó, de uns 3 ou 4. 3 fica legal, mas acho que o 4 fica um pouco melhor, ó. Então ele mantém tudo retinho, só que nos cantos, ó, ele dá uma leve arredondada, para não ficar aquela coisa tão marcada, mas também não ficar exatamente desse jeito aqui que ficou meio zoado, certo? Então 4 aí, ó, acho que já tá legal. Se você quiser, você pode ativar o gizmo rapidinho e usando aqui, ó, as opções de X, né, de esticar, ó, esse quadradão vermelho, você pode esticar só mais um pouquinho pro lado, porque eu acho que ele tava muito estreito. Acho que assim já tá mais bonitinho. Continuando, ainda aqui nessas opções ó, de Line Fill, que a gente visualiza os polígonos, e não esqueça os polígonos, as linhas e os pontos, que são a estrutura mais básica de um objeto. Aqui eu volto para a opção de Draw, e continuando com o brush que a gente tá, que é aquele ZModeler que está aparecendo aqui no cantinho, ó, eu vou clicar aqui ó, nesse polígono ou nesse, tanto faz, segurando a tecla Alt. Ó. Quando eu clico, né, segurando o Alt, eu estou meio que isolando esse polígono. E agora, se eu pressionar a tecla espaço, não falou tudo errado, volta. E agora, se eu deixar o cursor do mouse em cima de qualquer polígono, pode ser esse ou qualquer outro, ó, segura espaço, ao invés de Key Mesh com Poly Loop, a gente vai no Key Mesh com a opção de A Single Poly. Solta espaço e aí você clica em qualquer um dos dois, ó, esse polígono branco ou esse aqui. Quando você clica e arrasta, ó, ele move. Mas se você estiver arrastando e segurar a tecla Ctrl, ele puxa para fora. Então eu vou puxar bastante, mais ou menos até aqui. E aí de novo eu vou clicar nesse ou nesse, tanto faz, ó. E a gente puxa, criando uma certa extrusão. Feito isso, eu quero separar esse pedaço. Por quê? Porque esse pedaço ainda está meio que entendendo que ele faz parte de toda essa parte do fliperama. Eu quero separá-lo. Então para isso, ó, deixa de lado, segura a tecla Ctrl e Shift e arrasta aqui, ó, fazendo uma seleção nesse pedaço. Com isso ele fica isolado, mas ele ainda não está separado. Então o que você faz? Vai do lado direito em Subtool, vem aqui numa aba que se chama Split, ó,
E você coloca Split Hidden. Agora nós temos dois objetos, o corpo do fliperama, que é esse aqui, e a gente também vai ter esse pedaço, que é esse aqui. Nessa opção desse pedaço, a gente vai vir com o gizmo. Só que acontece o seguinte, não sei se você está vendo, mas o gizmo ele está num local meio fora do objeto, né? Então o que a gente pode fazer é ativa o gizmo, segura a tecla Alt e clica em cima desse polígono da frente. Clicou e soltou, ele alinha o gizmo nessa superfície. E agora você pode vir com o gizmo, arrastar por essa seta azul até ele entrar um pouco ali. E aí você pode usar tanto este quadrado verde quanto este vermelho para deixar um pouquinho mais estreito, até visualizando de frente se você quiser. Diminui um pouco, puxa um pouco para baixo e puxa um pouco para cima. Como se fosse um detalhe aqui, sei lá, aqui pode ficar o nome do jogo que está jogando de repente. Podem ser várias possibilidades. Continuando esse processo, aqui eu vou selecionar o corpo do fliperama, não esqueça, nós temos duas peças separadas, o corpo do fliperama e essa parte de cima, que a gente consegue enxergar aqui. Então, para selecionar o corpo, muito simples, ou você clica aqui sobre ele, ou você segura a tecla Alt e clica sobre o corpo. Esse que fica todo cheio de cores é o que está selecionado. Então você pode selecionar esse pedaço ou o corpo. Tanto faz. Mesma coisa que selecionar por aqui é a mesma coisa que você segurar Alt e clicar sobre o objeto. Então seleciona esse aqui, que é o corpo do fliperama. A gente vai selecionar essa parte aqui da tela. Então segura o Alt, clica em cima, ele deixa branquinho. E aí a gente clica e arrasta, conforme você arrasta, segura a tecla Ctrl e puxa bastante para fora. Feito isso, eu vou dar mais uma arrastada aqui, clicando no polígono e puxando. Feito isso, mesma coisa, deixa de lado, segura Ctrl Shift, isola esse pedaço, vai do lado direito em Subtool Split e coloca Split Hidden. E aí mesma coisa, ativa o gizmo, segura Alt, clica em cima do polígono da frente, move ele para dentro aqui da tela, e diminui usando ali os quadrados, tanto o X quanto o quadrado X, não, desculpa, o quadrado vermelho e o quadrado verde. São tantas coisas que a gente começa a ficar louco, e deixa mais ou menos assim. Aqui eu vou fazer um pequeno detalhe, do jeito que tá, eu vou segurar a tecla Ctrl e mover, por essa seta azul, com isso ele duplica. Só que além de duplicar, eu vou puxar só um pouquinho para frente e usando aqui os quadrados também de novo, o vermelho e o verde eu vou diminuir e empurrar um caso um pouquinho para frente, Isso faz com que a gente crie como se fosse um detalhezinho, tipo na parte da televisão, né? Como se fosse aqui a tela da televisão ali onde a gente joga do jogo, o monitor, e aqui do ladinho como se fosse um tipo de borda. Feito isso, é o mesmo esquema que a gente usou antes quando a gente fez o corpo do fliperama. Nossa, quando a gente fez o corpo do fliperama, eu já nem lembro mais disso. Então, eu vou refrescar a sua memória. A gente usou máscaras, que basicamente era o fato de você segurar Ctrl e Alt, lembra? E a gente arrastava e isolava uma parte. Foi a partir disso que a gente modificou ali uns formatos. Aqui, quando você faz isso, usa o gizmo e arrasta segurando o Ctrl, você também está fazendo uma máscara. Então aqui, esse objeto está isolado. Para sair fora dessa opção, mesma coisa, segura o Ctrl e arrasta do lado de fora, pronto, não tem mais nenhum objeto isolado, né? Nenhum objeto mascarado. Agora vamos fazer mais alguns detalhes. Aqui eu também queria criar como se fosse uma área, tipo isso aqui que a gente fez em cima, né? Para a gente colocar os botões aqui em cima. Então seleciona o corpo do fliperama, segura Alt, clica aqui, um desses polígonos, tanto faz, pode ser esse ou esse. Lembrando que eu estou com a opção de simetria ativada, que é a tecla X. Se eu não tiver com o X ativado, ao segurar Alt e clicar no polígono, ele seleciona um lado só. Então, deixa ativado a simetria, segura X, ou melhor, desculpa, segura Alt, clica no polígono. Feito isso, clica e arrasta, segurando o Ctrl e move aqui para cima. E aí clica de novo e arrasta, e puxa. Aqui, vamos concordar que vai ficar meio difícil, né, de você selecionar esse pedaço, porque deixando de lado, ele está meio que atravessando bem aqui, Então o que a gente faz? Vamos usar uma artimanha. Do lado direito, você vai vir aqui, numa aba que se chama Polygroups, bem aqui, Então, Polygroups, você clica nessa primeira opção chamada Auto Groups. O que ele faz? Ele entende objetos que não estão conectados, ou seja, aqui nós temos o corpo do fliperama e esse pedaço que a gente puxou a partir dele. Só que eles não estão conectados, certo? Eles não têm ligação entre eles. Então, quando você coloca Auto Groups, ele coloca em cores diferentes. Cada vez que você clica aqui, ele coloca em cores. Você pode clicar até a cor que você desejar aqui, tanto faz. E agora, se você segurar a tecla Ctrl e Shift e clicar sobre esta área aqui amarela e soltar, ele isola. Mas aqui tá aparecendo esses dois. Então, é porque esses dois são subtools diferentes. Ou seja, se você vir aqui em subtool, nós estamos nessa, que é o corpo do fliperama. Então aí a gente tem opções diferentes. Só que quando eu uso essa opção de Ctrl Shift e clico, esqueça os outros elementos que tem. Vamos nos concentrar só nesse aqui que tá colorido. E aí a gente vem aqui em subtool, split e coloca Split Hidden. É a mesma coisa do que a gente fez antes, de segurar o Ctrl, arrastar e fazer uma seleção. Só que a diferença é que não dava para fazer
fazer uma seleção meio que certinha, porque ele estava se conectando aqui nessa parte, e aí atrapalha um pouco. Então a gente usa esse negócio de mudar pelos polygroups, e aí fica mais fácil. Ativando o gizmo, mesma coisa, ó. Segura Alt, clica e solta em cima do polígono da frente, para ele alinhar o gizmo. A gente pode diminuir um pouco o tamanho, ó. Movimentar aqui para dentro, e talvez pelo eixo aqui, a Z, que é esse, ó, a gente pode diminuir um pouquinho mais. Então aqui é como se fosse lá a superfície onde vão ficar os botões. Um pequeno detalhe muito importante, eu não sei se você percebeu, mas é que a gente está aqui mexendo e tem várias coisas que a gente já fez. Então, para evitar de você perder o que você está fazendo, é legal de você salvar. Vindo aqui, ó, do lado direito no painel de Tool, e você clica em Save As. Em Save As, vai em algum local no seu computador, ó, dá um nome aqui na parte de nome e clica em Salvar. E aí ele salva no formato, né, do próprio ZBrush. Se depois, sei lá, o ZBrush fecha, fala, ai, perdi tudo, o que você faz? Abre o ZBrush de novo, vai em Tool e você coloca essa opção aqui, ó, de Load Tool. Aí ele carrega essa opção que você salvou. Então primeiro você salva, se der algum problema, você vai em Load Tool e carrega de novo. Vamos nessa. Aqui eu vou deixar selecionado, ó, essa parte, certo? Eu tô nessa Subtool e eu vou nos brushes aqui do lado. Então clica nos brushes. Lembrando que para escolher os brushes, você tem que estar na opção de Draw. Não pode ser na opção do gizmo, beleza? Sim, beleza. Então vamos lá, em Draw, seleciona o brush aqui. Eu vou ficar no brush chamado IMM. Então pressiona a tecla I. Tem vários com a letra I na frente. A gente vai ficar nesse aqui, ó. IMM, cadê ele? Nossa, são tantos brushes. Aqui, ó, IMM Primitives. Quando você clica nele, na parte superior tem alguns brushes, né? Alguns objetos que você pode inserir. Então, se você clicar aqui em cima e arrastar, ó, tem vários. A gente vai vir no Cylinder. Então, clica no Cylinder e eu vou clicar exatamente em cima aqui, ó, do lado direito aqui e arrasta. Quando eu faço isso, ele está criando do lado esquerdo, porque eu tenho a simetria ativada. Então eu vou pressionar Ctrl Z e pressionar X para tirar a opção de simetria. E agora sim, ó, clica, segura e arrasta para fazer um cilindro aqui, que vai ser o nosso botão. Quando eu faço isso, esse objeto está mascarado, que você já sabe o que é essa questão de máscara. Então do jeito que está aqui, a gente vai vir do lado em Subtool, em Split, ó, você vai colocar essa opção de Split Masked Points. E aí o que ele faz? Ele pega esse cilindro que a gente tinha criado e ele estava conectado nesse objeto, certo? Eles faziam parte da mesma Subtool. Só que agora eu separei. Então ele é uma única Subtool e não tem mais conexão com esta base. Feito isso, ó, do jeito que está aqui nesse cilindro, eu vou me aproximar dele. E se tiver meio confuso de trabalhar nesse cara, porque tem muita coisa aparecendo, você pode ativar a opção de solo. Ó, e aí a gente consegue enxergar só ele. Pressionando a tecla F, você consegue expandir na tela. Você pressiona, ele deixa mais longe, você pressiona, ele deixa mais perto. Então um pouquinho mais perto fica melhor. E aí a gente ativa o gizmo, ativa a opção de engrenagem e coloca a sua opção de Cylinder 3D. Ah, professor, mas é a mesma coisa, cara. Era um cilindro, você trocou por um cilindro. Então, sim, só que aquele cilindro que a gente tinha antes, ó, ele tinha bem mais detalhes aqui de linhas. Esse que eu acabei de fazer, ele tem um pouco menos, e aí fica mais fácil de trabalhar nele. Uma vez feito isso, ó, o que eu vou fazer? Eu vou mudar algumas opções. Então, olha só, eu vou ativar de novo aqui, clicando nos brushes, o brush Z-Modeler, que você já sabe como é que faz, e eu vou ficar em cima de uma linha, qualquer linha aqui, ó. Segura a tecla espaço e muda para Bevel. E aí você vem em cima dessa linha aqui, ó, qualquer uma dessas que faz o giro, segura e arrasta só para criar uma leve divisão. Do lado direito, vai na aba de Geometry. E a gente tem a opção aqui, ó, de Dynamic Subdiv. Aqui tá com essa opção de Flat Subdiv, eu vou mudar aqui para 0. Eu acho que fica mais fácil, ó. Fica mais bonitinho, mais lisinho. Do jeito que tava, ele tava marcando demais, ó. Acho que foi meio estranho, né? Não combina muito com o botão isso. O botão geralmente tem uma superfície mais leve, mais lisa, né? E se você quiser aqui em Smooth Subdiv, você pode aumentar um pouco mais. Tava 2, você pode colocar 3, ó. Ele deixa um pouco mais suave. Por último, nessa parte do botão, ativa o gizmo aqui, ó. Quando você ativa o gizmo, ele está numa posição legal e eu vou simplesmente segurar a tecla Ctrl e arrastar pela seta azul. Arrastei, agora eu clico e arrasto aqui no quadrado amarelo para diminuir um pouco e posiciono um pouco mais para frente. Então aqui é como se fosse o suporte do botão e aqui o próprio botão. Feito isso, ó, eu vou clicar na tela, segurar e arrastar para remover a máscara, que você sabe que é feito máscara quando a gente usa o gizmo, né, para duplicar. E a gente volta para a opção aqui, desativando o solo. E nós temos esse botão. Com o gizmo ainda, ó, se você quiser, eu acho que o botão está meio para fora demais, né? A gente arrasta aqui um pouquinho para dentro, ó, e a gente já tem
O primeiro botãozinho lindo e maravilhoso. Mudando de assunto rapidamente, eu já fiz um outro tutorial que parece um pouco com essa questão de você inserir elementos e objetos aqui no ZBrush, que é como modelar uma pistola 3D. Ai, eu adorei fazer esse tutorial aí, e se você não assistiu ainda, você pode assistir clicando do lado direito no card. É bem legal exatamente por isso, porque tem coisas que se parecem com o que a gente está usando aqui, mas são coisas diferentes. Mas tem muito disso, de você inserir objetos a partir de outros objetos. É muito legal, eu acho que vale a pena você assistir, né? Talvez depois desse tutorial aqui, talvez agora, você escolhe. Uma vez que essa propaganda foi feita, né, e o botão também, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse botão para fazer um novo botão. Então aqui, ó, ativa o gizmo e do jeito que tá, você vai ter algumas setas, né? Tem essa seta aqui vermelha e a verde. Eu vou clicar nessa vermelha mesmo aqui, ó, segurando o Ctrl e a gente arrasta para criar um segundo botão. Do jeito que tá aqui, eu vou segurar Ctrl e arrastar aqui do lado de fora para remover a máscara. E com o gizmo, do jeito que tá, eu vou clicar e arrastar aqui, ó, nesse quadradão amarelo, só para aumentar um pouco de tamanho. E usando as setas, a gente pode mover aqui, ó, no eixo X e talvez um pouco no eixo Y também, ó, só para centralizar um pouco mais dentro desta área, né? Dando mais ou menos a mesma distância entre essa parte e essa parte aqui. Eu sei que não está perfeito, mas é mais ou menos isso. Então a gente já tem os dois botõezinhos maravilhosos. O que está faltando é criar aquela parte onde a gente joga, que é você manipular, eu não sei o nome daquela parada, eu sempre esqueço. É como se fosse uma manoplinha, né? Que você move para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. E a gente vai fazer aqui também. Então se liga só, seleciona essa base aqui, que é onde vão ficar os botões. E aí, ó, eu vou de novo naquele brush IMM Primitives. Se você quiser, não se esqueça, vem aqui na opção de Draw, clica nos brushes, pressiona I e nós temos aqui, ó, IMM Primitives. Na parte superior, eu vou clicar aqui, ó, nesse Q-Cube. Cuidado, não é Insert Cube, certo? É Q-Cube, porque a estrutura dele é diferente. Então no Q-Cube, você clica aqui e arrasta, ó, para fazer um quadradinho. O ângulo que ele tá não importa muito, tá? O giro, ó. É importante ele ser mais ou menos um quadradinho mesmo, ó. Então clique e arrasta, beleza. Feito isso, ó, eu vou vir do lado direito de novo, nas opções lá de Subtool, e vamos separar o objeto, ó, vindo em Split, e a gente coloca Split Masked Points. Com isso a gente tem só o quadradinho solto. E aí eu vou ativar as opções de solo, que você já sabe como é que é, só para ele ficar sozinho, ó, e preencher a tela. Olha só o que eu vou fazer. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos inserir outros elementos. Então na parte superior eu vou em Insert Cylinder e eu vou clicar bem no meinho aqui, ó, da parte de cima, segura e arrasta. Quando você arrasta, meio que o objeto some, mas não tem problema, tá? Ele vai ficar aqui construído. Você pode vir com o gizmo agora, ó, diminuir um pouco ele aqui pelo meio para ele ficar mais fino e por esse quadradão azul você pode puxar um pouco mais. Mesma coisa, vem aqui na parte de cima, ó, usando esse brush que a gente tá aqui, ó, o IMM Primitives, vai nesse Polysphere e clica bem no meinho aqui, ó, do cilindro. Só uma última coisa, aqui no gizmo ainda, eu vou só empurrar esse cilindro um pouquinho para dentro, ó, de leve. E agora sim, com o Polysphere, clica bem aqui em cima do meinho, ó, segura e arrasta e faz um círculo. Eu acho que tá num tamanho legal, mas se não tiver, você fala, ai professor, aqui eu não gostei, tá muito grande, tá muito pequeno. O que você faz? Vai com o gizmo e arrasta aqui, ó, por esse quadrado amarelo. E aí eu vou puxar um pouco para dentro aqui, usando essa seta azul. Feito isso, clique e arrasta aqui do lado de fora, segurando o Ctrl para remover as máscaras. E eu vou desativar a opção de solo, ó. Feito isso, a gente já tem essa opçãozinha. Eu só vou usar o gizmo aqui, ó, para colocar um pouco mais para dentro. E na parte de rotação do gizmo, ó, eu vou vir aqui, tá vendo? A gente tem essa linha azul. Você pode clicar e arrastar, ó, e deixar um pouco mais alinhado, para não ficar tortão assim. Se você quiser também, pode deixar. Falei, professor, eu prefiro assim, meio torto. Não tem problema, mas eu acho que mais retinho fica legal, ó. Então a gente já fez isso. Para suavizar a superfície, porque aqui tá meio com os quadrados, né? Vai do lado direito na opção de Geometry. A gente vai vir aqui, ó, em Dynamic Subdiv, você ativa o Dynamic. E aqui na opção de Flat Subdiv, ó, eu vou colocar 0. Porque eu não quero ele, acho que ele tá meio... sei lá, tá meio marcado demais, né? Última coisa ainda em solo, se você quiser, que coisa de gente perfeccionista. Você pode vir com o brush Z-Modeler, que a gente já usou antes, você sabe como é que faz para acessar, ó. E aí você vai ficar com o cursor em cima de qualquer uma dessas linhas aqui, ó. Fica em cima, segura espaço, a gente vai na opção de Bevel. Só que no Bevel aqui, ó, você pode... eu acho que o Bevel aqui vai ser um pouco mais difícil. Vamos fazer o contrário, ó. Eu vou segurar Alt e vou selecionar todos esses polígonos de cima, ó. Então seguro Alt, clico, ó, selecionei todos eles. Feito isso, ó, segura espaço, ficando em cima de qualquer polígono e fica em Key Mesh e a Single Poly. E aí se dá só uma puxadinha, só para ele marcar um pouco mais, não ficar tão redondão. Acho que aqui fica um pouco melhor. Voltando às opções de solo, ó, tá lá.
Já fizemos essa parte aqui para controlar a movimentação do personagem no nosso fliperama maravilhoso. Tá faltando só mais dois detalhes. O primeiro deles são os parafusos, que eu acho que é legal a gente ter alguns parafusinhos, né? Do lado aqui, alguns detalhes, como se fossem as partes que fechou o fliperama. Acho que do jeito que tá faltando, né? Aqui do lado tá meio liso demais. Então olha só que louco. Fica no corpo do fliperama. E aí, ó, nas opções dos brushes, eu vou em um que se chama IME Indie Parts, que é esse aqui. Na parte superior você tem um monte de pedaços de peças que você pode pôr. E tem vários tipos de... Bom, vários não, mas tem pelo menos uns 4 tipos diferentes de parafusos. Eu acho que um que combina aqui é esse Phillips Type 2. Mas eu não gostei, professor. Eu quero esse aqui, ó. Não tem problema, a funcionalidade é a mesma, tá? É só parafusar o fliperama, mas você pode escolher o que você quiser. Então eu vou nesse Phillips Type 2. Ficando de ladinho, eu vou por esse lado aqui da esquerda, ó. E olha só que legal. Se eu clicar e arrastar, automaticamente ele cria um parafuso. Ele está criando dos dois lados porque a simetria está ativada. Então pode deixar ativado mesmo. Só que aqui, a ideia é criar parafusos que tenham o mesmo tamanho. E aí vai ser meio difícil, né? Você clicar e arrastar aqui, depois você clicar e arrastar aqui, criar um do mesmo tamanho. Às vezes ele fica meio maior. Então se liga só. Aqui, ó, você vai clicar e arrastar. Conforme você arrasta, você segura Ctrl. Esse Ctrl faz que todo parafuso que você fizer, ó, tá vendo? Ó, clica, segura e arrasta e segura Ctrl. Ó. Segurou e arrastou, segurou Ctrl, soltou o clique. Ele faz do mesmo tamanho. Você vai estar muito pequeno. Então, tá muito pequeno porque esta opção de Draw Size é que comanda o tamanho. Então aqui tá em 4. Eu vou colocar uns 12, ó. Acho que 12 tá muito pequeno ainda. Uns 30 também tá demais. Uns 20 e pouco. Aqui é meio chato mesmo, mas ó. Clica, segura e arrasta. Eu vou colocar 25. 25 eu acho que tá ótimo, ó. Então clica, segura e arrasta, ó. Segura o Ctrl, ele faz nesse tamanho. E agora aqui embaixo, ó. Clica, segura e arrasta, segura Ctrl, solta o clique e ele faz nesse mesmo tamanho. E aí você continua o processo aqui, ó. Eu vou fazer mais um aqui atrás, ó. Clica, segura e arrasta. Aqui, se por algum acaso você fizer isso, ó, clicou e arrastou e ficou muito fora de onde você quer. Então se liga, ó, clicou e arrastou, segurou o Ctrl, enquanto você segura o Ctrl, né, segura espaço e ele move, ó, onde você quiser. Aí você solta o clique e a gente continua esse processo. Aqui na frente, eu vou colocar 2, ó, clica, segura o Ctrl. Se tiver muito fora, segura Ctrl e espaço, ó, e move para onde você quer. Aqui embaixo mais um, ó, clicou e arrastou, segurou o Ctrl. E aqui embaixo segurou e arrastou, segurou o Ctrl. Aqui também, ó, segurou e arrastou mais uma vez. E talvez aqui na parte de dentro, ó, se você quiser, na base dele, talvez um aqui embaixo, ó, Ctrl e arrasta. E mais um aqui, Ctrl e arrasta também, ó. Pronto, já fizemos vários parafusos. Como a simetria estava ativada, não esqueça, do outro lado também já tem parafusos lindo e maravilhoso. Segurando o Ctrl e arrastando, ó, a gente remove essa máscara que foi feita por causa de vários parafusos que a gente criou. E agora, por último, mas não menos importante, só um pequeno detalhe. Eu estava tomando um gole d'água e engasguei com a própria água. Ai, meu Deus, que burrice. Mas vamos nessa, ó. Visualizando de lado, eu vou continuar no brush IMM Primitives, que você já sabe como é que faz. E nas opções de cima, eu vou nesse aqui, ó, Cylinder Extend. Aqui você pode clicar em qualquer local, ó. Segure e arrasta e deixa ele bastante esticado assim, ó. Uma vez feito isso, ele vai criar dos dois lados, porque a gente está com a simetria ativada. Dessa vez, eu vou desativar a simetria pressionando X. Então ele vai fazer só de um lado. Ó. Então clica, segura e arrasta, deixa ele mais ou menos de um tamanho assim. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou separar esse pedaço. Então você já viu como é que faz isso várias vezes. É só ir em Subtool, vai lá em Split e coloca Split Masked Points. Então esse aqui ficou separado. Ele está por padrão aqui, se você for em Geometry, com o Dynamic Subdiv ativado, eu vou desativar, porque eu não preciso disso. Segurando Ctrl e Alt, eu vou selecionar um pouco desse lado e usando o gizmo eu vou mover. Ele vai ficar um pouco mais esticado. Segurando o Ctrl, arrasta do lado de fora para remover essa opção. E com o gizmo, ó, eu vou diminuir aqui o tamanho, para não ficar muito grande, e eu já posso posicionar também, ó, usando a seta aqui vermelha ou a seta verde. Ou se você quiser, se você tiver de lado certinho, você pode usar esse ou esse, porque ele já move mais aqui, ó, usando cima e baixo, esquerda e direita. Então eu vou deixar mais ou menos aqui. Feito isso, eu vou usar o gizmo ainda de lado, ó, e empurrar um pouco para dentro. Legal, então fiz essa parada. O que eu quero fazer? Eu quero criar um buraco nessa parte aqui do fliperama por esse pedaço. Então olha que louco isso. Vai do lado direito em Subtool. Em Subtool, qual que é a ordem que a gente tem dos elementos aqui? Ó? Tem vários, certo? Que a gente criou. Eu preciso deixar esse objeto, que é esse aqui,
abaixo do fliperama, né? Do corpo do fliperama. Então clica nesse aqui, segura e arrasta e move para baixo. Feito isso, eu vou vir aqui em cima e ativar essa opção que se chama Live Boolean, porque só quando eu ativo isso ele faz a função. Mas ele vai fazer que função? Não tô entendendo nada. Calma, aqui ó, o fliperama em cima e esse pedaço, que é esse aqui, tá embaixo aqui na ordem. Você clica nesse botão. Esse botão vai fazer com que este pedaço crie um buraco nesse. Então se você desativar isso aqui, ó, Line Fill Polyf, olha só que louco. Tem um buracão gigantesco ali, que é como se, sei lá, fosse a saída de ar do fliperama, né? Continuando aqui, nesse mesmo pedaço, que é esse pedaço, a gente vai com o gizmo. E aí, ó, segurando a tecla Ctrl, eu vou mover pela seta aqui, ó, vermelha. Então sobe para criar mais um. E de novo, ó, pela seta aqui, sobe para criar mais um. Clicando e arrastando do lado direito aqui, ou melhor, volta tudo. Clicando e arrastando, segurando o Ctrl do lado de fora, ó, a gente remove a máscara. E aí eu vou vir com o gizmo, segurar a tecla Ctrl e mover lá para cima, para criar, sei lá, uma nova saída de ar. Segurando o Ctrl, eu arrasto do lado de fora, ó, e a gente já fez esse detalhe. O único problema é que não tem do outro lado, porque a gente não estava com a simetria. Só que não tem problema, o que você faz? Ó, vem aqui, deixa selecionado, tá? Essa ferramentinha, que é essa aqui, ó, essa Subtool, vai do lado direito em Geometry. Já sei, você vai vir em Dynamic. Não, você se engana, chega de Dynamic. A gente vai vir aqui, ó, em Modify Topology, que são opções que mudam a estrutura do objeto de certa forma. E nessas opções de Modify Topology, nós temos Mirror and Weld. O que ele faz é pegar o que nós temos à esquerda do objeto, ó, e colocar isso à direita. Então você clica em Mirror and Weld. Olha só que legal. Temos o nosso fliperama com todos os detalhes lindos e maravilhosos. Graças a Deus a gente chegou no final. Realmente não foi uma das coisas mais fáceis, não é verdade? Mas antes de você ir embora, tem um outro tutorial que eu já fiz também, que é exatamente como a gente pode fazer um joystick no ZBrush. Ele segue uma linha muito parecida com essa aqui, de a gente inserir elementos, trabalhar com Dynamic Subdiv, criar opções com ZModeler e umas paradas muito loucas que eu sei que talvez se você fez isso aqui comigo a primeira vez, você tenha pensado, nossa, professor, quanta coisa, que confusão! Então assiste esse aí, porque é muito legal para você entender outros conceitos também que tem dentro do ZBrush. Aqui a gente finaliza essas opções e chega de fliperama por hoje. Calma aí, pelo amor de Deus, não vai embora. Tem muito mais coisas para você aprender sobre o ZBrush. Vai na descrição do vídeo e clica no link que tem lá para você conhecer o meu curso online de ZBrush. É sério, ele tá incrível! Nesse curso você aprende tudo o que é fundamental no ZBrush, começando pelos assuntos básicos e avançando para outros indispensáveis, como subdivisões, brushes, simetria, seleções, máscaras e polygroups. Tudo isso para conseguir as melhores modelagens. Você vai aprender a criar objetos usando funções como ZModeler, Projection, Primitives e Dynamesh. Cada um deles tem opções diferenciadas e você vai conhecer cada uma delas enquanto vamos fazer diferentes projetos e no final ainda vamos fazer este personagem do começo até o fim para colocar todos os conhecimentos em prática. E é claro que ainda tem outros assuntos como materiais, colorir objeto, criação de mapas UVs, renderização, cabelos e pelos e muitos outros assuntos. Este curso é tanto para você que até conhece um pouco do ZBrush, mas você quer se aperfeiçoar ainda mais, e também é um curso para você que de repente não sabe absolutamente nada do ZBrush, está começando do zero, mas você quer conhecer o que há de melhor nesse software e criar os seus próprios projetos. Se você está no grupo 1 ou no grupo 2, não importa. Clica no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo e comece agora os seus estudos no ZBrush. Antes de você ir embora, calma, eu já deixei aqui do lado 2 tutoriais do ZBrush que eu tenho certeza que você vai gostar de pelo menos um deles. Então, como eu já deixei no esquema aqui pra você, clique em pelo menos um deles aí. Clicando ou não, é hora desse vídeo terminar. Tchau!